Olá, bom dia a todos. O meu nome é Angélica e estamos aqui para mais uma Speed Talk da AEMinho, desta vez com Ricardo Luz, que nos vai falar de financiamento e capitalização na indústria. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigada Obrigado. por participar connosco nesta Speed Talk e passo-lhe a palavra então, já Muito agora. obrigado. Bom dia, então. Bom dia a É. todos. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Vamos então começar e depois ver se no final temos um bocadinho de tempo para algumas perguntas. Antes de mais, assim, falar um bocadinho do que é que são os tipos de fundos para financiamento ou capitalização de uma empresa. Portanto, nós temos desde os fundos de capitalização, que podemos dizer que aqueles mais básicos de todos, quando uma empresa começa, que são os amigos e a família, aqueles que emprestam dinheiro a alguém para começar. Depois, os business angels, os venture capitals. Pode, em termos de financiamento, que é o mais normal e que toda a gente conhece, a banca, leasing, factory, etc. Isso é mais do conhecido, não é sobre isso que vamos falar aqui hoje. E depois também falarei um bocadinho sobre equity crowdfunding, que é também uma forma hoje possível de acesso a financiamento ou a dívida por parte das empresas. Entrando nestas questões de uma outra forma, ou seja, quando nós pensamos no capital, no mercado de capital de risco, associamos o tipo de investidor, no fundo, à fase de vida de uma empresa. Isto é, quando uma empresa está numa fase de conceito, dificilmente alguém que não seja um conhecido, um familiar da pessoa, o pode ajudar. Ou então o conceito é de tal forma interessante que uns investidores mais profissionais o fazem também e começam a investir logo nessa fase. Mas aquilo que é mais natural é, numa primeira fase inicial, se calhar é com o próprio dinheiro ou com dinheiro de conhecidos, e depois, à medida que a empresa vai crescendo e vai começando a ter maior demonstração da sua capacidade, vai tendo mais mercado, mais clientes, etc., começa a encontrar outro tipo de investidores. Aqueles que aparecem normalmente a seguir são os business angels, e eu vou já falar em cada um deste tipo de investidores. Os business angels que aparecem numa fase dita startup, de início da vida da empresa, ou de seed capital. Depois há os venture capital que investem também no early stage, nas fases iniciais da vida da empresa. Há aqueles que investem mais numa fase de crescimento da empresa. E no cimo haverá aqueles que são as private equity, que são empresas que investem em empresas maduras e que normalmente são empresas que estão em processos de transformação. Já vamos falar um bocadinho de cada um destes e eu explicar porque é que vou falar sobre isto, porque é importante perceber isto, até para perceber alguns dos instrumentos financeiros que existem hoje em Portugal. Muitos deles, que são, no fundo, estão disponibilizados ao mercado através do Banco Português de Fomento, que é a entidade que tem alguns mecanismos para co-investimento com privados. E, portanto, é importante perceber também que tipo de mecanismos é que existem, que tipo de instrumentos financeiros existem, para que tipo de empresas e em que contexto. E este contexto tem muito a ver também com a existência destes co-investidores privados, que são os investidores de capital de risco. Então, aqueles que normalmente investem numa fase inicial da vida das empresas, quando encontram interesse nas mesmas, são os designados por business angels. O que é um business angel? Muitos de vocês que estão a ouvir provavelmente sabem, não é nada mais do que uma pessoa que investe o seu dinheiro. São designados muitas vezes por investidores de smart money, investidores de dinheiro inteligente. Porquê? Porque não investem só dinheiro e a maior parte das vezes não investem muito dinheiro. O que eles fazem é, investem dinheiro, mas investem também o seu conhecimento. Investem acesso a mercados, conhecimento de mercados, tempo para mentoria. E porquê? Porque estas pessoas são tradicionalmente pessoas com experiência empresarial relevante. Ou porque foram empresários que venderam as suas empresas, ou porque são empresários que ainda têm as suas empresas, ou porque são quadros superiores de empresas relevantes e, portanto, conhecem bem a gestão e a forma de ajudar a fazer crescer negócio em determinado tipo de áreas, setores e mercados. E, portanto, estas pessoas, quando acreditam no promotor de um novo negócio, quando acreditam que aquele negócio tem um potencial de crescimento interessante, podem propor-se tornar-se sócios dessas novas empresas, investindo algum dinheiro, investindo também toda esta experiência que têm. Normalmente também, isto normalmente porque há uma multiplicitude de casos, muitas vezes os business angels investem em co-investimentos, isto é, fazem sindicação de investimento. Investe mais do que um. Imaginem que um business angel investe 20, 30, 40, 50 mil euros numa empresa, mas se forem 10 business angels, podem investir juntos 200, 300, 400, 500 mil euros. Eu estou a falar no mercado português, que é um mercado mais pequeno. Se fôssemos, por exemplo, ao mercado americano, muitas vezes encontramos business angels que investem em valores um bocadinho superiores e às vezes até muito superiores, mas isto tem a ver com a dimensão do mercado e a disponibilidade que há de dinheiro privado para investimento em novas empresas. Quando pensamos em empresas que já estão em fases de crescimento, empresas que já têm uma maior maturidade
e empresas que têm provavelmente uma necessidade de investimento superior, falamos de venture capital, de capital de risco que pode ir desde early stage, investindo nas fases iniciais da vida, às vezes até investem junto com os business angels, logo no início, e outras vezes vão acompanhando o crescimento da empresa, investindo em fases subsequentes, aquilo que se designa por série A, série B, série C, no fundo são rondas de financiamento que nós ouvimos muitas vezes falar na imprensa, que a empresa levantou uma ronda de 500 mil euros numa série A, ou de 1 milhão de euros numa série A. Depois a empresa levantou 2 ou 3 milhões numa série B, ou 5 milhões numa série C, ou 15 milhões, ou o que for. E, portanto, pode haver investimentos em rondas subsequentes que vão sendo investidas por determinado tipo de empresas de venture capital que estão mais associadas àquela fase de crescimento das empresas e àquele tipo de empresas. Pronto. O objetivo destas sociedades de capital de risco, que são sociedades em que aqui já são sociedades profissionais, ou seja, que o que elas fazem é gerir fundos de capital de risco e têm meios financeiros que lhes estão disponibilizados por investidores no próprio fundo, que podem ser pessoas, podem ser empresas, podem ser family offices, podem ser instituições, fundos de pensões, etc. E, portanto, entidades colocam o seu dinheiro à disposição daquela sociedade de capital de risco, através de um fundo de capital de risco, para ser investido, esperando obter um rendimento muito superior ao que obteriam numa aplicação financeira alternativa. E, portanto, o que estas entidades e estas sociedades que gerem estes fundos de capital de risco estão à espera é que os seus investimentos possam gerar um retorno muito significativo. E qual é a forma, normalmente, de gerar esse retorno? Porque estas empresas, a maior parte das vezes, são empresas que ainda estão em fase de crescimento e que são empresas que ainda não estão a pagar dividendos aos seus acionistas, a maior parte das vezes o retorno vem através de uma venda da participação, isto é, as sociedades entram no capital da empresa e passado 3, 4, 5, 6, 7 anos, depende, às vezes mais, fazem uma venda da sua participação, fazem um exit, saem da sua participação e esperam elas poder sair com um retorno significativo que lhe pague o investimento ao longo desses anos. Imaginem que investiram 100 agora e daqui a 10 anos conseguem vender por 10 milhões e, portanto, conseguem uma taxa de rendimento e de rentabilidade ao longo de 10 anos muito superior à que teriam noutro tipo de alternativas. Agora, também, o que é que isto tem? Quando eles esperam uma taxa de rendimento muito superior, também correm um risco muito superior. E muitas vezes o que acontece é que muitas destas empresas vão à falência, ou seja, geram retorno zero. Outras empresas estão investidas 5, 6, 7, 8 anos e geram um retorno próximo do zero também. Ou seja, há bocadinho eu disse zero, não era zero, se for à falência gera retorno negativo, ou seja, perda total. Zero é quando entrou por 100 e ao fim de 10 anos vende se calhar por 100 ou 100 mais a taxa de inflação nesses anos e, portanto, não deu grande rentabilidade nesse investimento, que foi um investimento de risco. O que estas empresas esperam é conseguir fazer investimentos, alguns dos quais vão ter um sucesso tal que pagam todos aqueles que tiveram insucesso. E, portanto, se isso acontecer, então a taxa de rentabilidade do fundo como um todo, esperam eles, os investidores, vai ser superior à taxa de rentabilidade que obteriam noutro tipo de investimentos. E depois, quando falamos em private equity, estamos a falar também de capital de risco, mas estamos a falar noutro tipo de entidades. São entidades que normalmente já investem em empresas mais maduras, investem em montantes superiores e muitas vezes, a maior parte das vezes, tomam parte ou o controle da empresa. Enquanto que no venture capital é normal, pode acontecer, até mais acontece em mercados, se calhar, como o americano, inglês, etc., e menos aqui na Europa e menos em Portugal, em que tomam participações muito pequenas numa empresa, isto é, podem tomar uma participação de 5%, 10%, 7%, o que for. Uma private equity pode tomar uma participação de 50%, ou então pode tomar uma participação que, não sendo 50%, lhe dá poder de gestão sobre a maioria do capital. E, portanto, o que elas fazem, muitas vezes, é entrar em empresas que têm uma componente económica muito boa, empresas que elas acreditam que têm um potencial muito grande, mas que, por algum motivo, estão descapitalizadas ou não têm capacidade de gestão para crescer mais, ou estão em fases em que não há, no fundo, herdeiros para continuar com a empresa, ou, por algum motivo, aquela empresa é um bom ativo económico, mas está numa situação financeira que não lhe permite atingir todo o potencial que a private equity lhe reconhece. E então elas muitas vezes entram de várias maneiras. Às vezes entram de per si, isto é, entram com uma participação significativa e apoiam a gestão ou mudam a gestão ou complementam a gestão. Outras vezes ajudam
pessoas da equipa de gestão que querem comprar a empresa, mas não têm capital para o fazer, aquilo que se diga management buyout. Imaginem uma situação em que há uma pessoa que é uma pessoa, várias pessoas são donas da empresa, não têm herdeiros e, portanto, não têm continuidade para a empresa, mas a equipa de gestão, que tem conhecimento sobre o mercado, tem capacidade de gestão da empresa, quer continuar com o negócio, mas não tem dinheiro para fazer, então recorre a uma private equity que a ajuda a fazer isso, porque acredita que aquela equipa de gestão, às vezes complementada com outras pessoas que lá são colocadas, vai conseguir, no espaço de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, uma rentabilidade muito grande para aquela empresa, fazendo-a crescer, às vezes até internacionalizá-la ou aumentar significativamente a penetração em mercados internacionais e, portanto, vai conseguir um rendimento muito interessante. Outras vezes são empresas que estão em dificuldades muito grandes, empresas que chegaram a uma situação muito complicada em termos financeiros, por alguma razão, às vezes não é até por incapacidade de gestão, às vezes é porque, imaginem, durante o Covid aconteceu com algumas empresas, mas existe lá um racional económico, portanto, existe um valor económico que, se alguém tiver capacidade de investir na mesma, ela vai permitir obter uma rentabilidade muito grande. E, portanto, elas entram muitas vezes para reestruturar estas empresas, para fazê-las crescer, torná-las saudáveis e rentabilizá-las. E porquê é que também falei sobre isto? Porque em Portugal, neste momento, aquilo que são os instrumentos financeiros que estão disponíveis, não são os únicos, mas são os principais instrumentos financeiros, são aqueles que vêm através do Banco Português de Fomento. E o que é que o Banco Português de Fomento tem disponível para o mercado? Antes disso, muitos de vós provavelmente já ouviram falar do Banco Português de Fomento, muitos de vós conhecem o Banco Português de Fomento, mas vale a pena dizer o que é o Banco Português de Fomento. É um banco promocional nacional. O que é que significa isto? É um banco que é detido a 100% pelo Estado, neste caso o Estado português. É o tipo de banco que há na maior parte dos países europeus, se não em quase todos, ou seja, outros países também têm bancos promocionais nacionais. Por exemplo, Espanha tem o ICO, França tem o BPI França, Inglaterra tem o British Business Bank, na Alemanha tem o KfW, em Itália tem o Caixa de... agora esqueci, mas Caixa de Depósitos, não me lembro. O Hellenic Development Bank na Grécia. Há um conjunto de bancos, quase todos os países têm um banco promocional. A maior parte das vezes o que estes bancos fazem nos seus países é ter e disponibilizar ao mercado, principalmente às PMEs e às mid-caps, já falo também o que é que isto significa, um conjunto de instrumentos financeiros que normalmente, e este é o racional, as instituições financeiras normais, comerciais, isto, por exemplo, a banca normal, não consegue disponibilizar por um conjunto de razões. Vou dar algum exemplo. Ou seja, por exemplo, nas startups, a banca comercial tem maior dificuldade em financiar uma startup por várias razões. Uma startup é uma empresa que está a começar, que não tem histórico, muitas vezes está a começar por pessoas que não têm sequer capacidade financeira para dar garantias, está a começar por pessoas que às vezes são jovens, que não têm qualquer tipo de histórico, nem sequer experiência de gestão, e portanto tem um risco muito elevado que faz com que a banca comercial normal dificilmente, ou pelo menos mais dificilmente, ajuda e, portanto, financia. Ora, um banco promocional pode ter, e muitas vezes tem, um conjunto de instrumentos que ajuda estas empresas com menores garantias, mas com potencial de crescimento, a poderem ser investidas ou financiadas e, portanto, poderem seguir o seu processo normal de crescimento. Esta é uma das razões. Por outro lado, por exemplo, imagine outra situação também, que é a banca comercial muitas vezes não quer financiar um projeto a um prazo muitíssimo longo. E, portanto, e se calhar alguns dos instrumentos que podem vir através destas instituições podem ter um prazo maior. A banca comercial quer, obviamente e legitimamente, ter uma rentabilidade mínima, que é aquela que considera que é a rentabilidade para financiar os seus capitais próprios. Um banco promocional pode, porque tem também um interesse de apoiar as empresas no seu país, exigir uma rentabilidade inferior. E, portanto, pode criar um conjunto de instrumentos que sejam de importância muito grande para as empresas, principalmente para as PMEs, e que não existam no mercado. Isto é, ela deve ser esse o racional, deve colmatar falhas de mercado. Esta questão de colmatar falhas de mercado é uma questão muito complexa e às vezes muito dúbia, portanto, às vezes o que é uma falha de mercado e há muita discussão sobre isso, mas este é o racional, ou seja, se num mercado normal de financiamento e investimento normal há determinado tipo de faltas
de investidores financiadores que seriam importantes para apoiar as empresas, principalmente as PMEs, então um banco promocional pode, e há quem diga deve, ter um conjunto de instrumentos que vai ajudar estas empresas a poder crescer. Quando se fala em mid-caps, o que é? No fundo, estamos a falar em empresas que já não são... Uma PME são aqueles ratos que vocês conhecem, menos de 250 trabalhadores, um ativo de X e um balanço, um ativo que, se não me engano, é menos de 50 milhões e uma faturação, portanto, tem assim esses indicadores. Uma mid-cap pode ir até... Uma small mid-cap vai até 500 trabalhadores e uma mid-cap vai até 3.000 trabalhadores. E, portanto, são empresas que já não são tão pequenas, mas, de qualquer maneira, à escala europeia ainda são consideradas relativamente pequenas e, portanto, também podem ser passíveis de ser apoiadas sem distorcer o mercado. Isto é, sem que não haja ali, assim, algo que vai fazer com que depois tenha uma distorção grande e que vá ter consequências más para a competitividade e para a concorrência no mercado europeu. E então, o Banco Português de Fomento tem um conjunto de instrumentos financeiros. A maior parte dos seus instrumentos visam dois grandes objetivos, que é capitalizar as PME e as mid-caps viáveis e fomentar o financiamento de longo prazo, ou seja, aquilo que há bocadinho também falei. E tem um conjunto de fundos que visam fazer matches com fundos privados. Isto é, o Banco Português de Fomento disponibiliza fundos principalmente de capitalização que espera o banco possam atrair privados para, junto com o banco, poderem levar mais capital, mais capacidade de investir em empresas portuguesas e, portanto, alargar o leque de empresas que vão ser financiadas e investidas no mercado português. Tem instrumentos de garantias, não vou falar sobre eles aqui, mas rapidamente também, se calhar todos vós já conhecem, portanto, são aqueles chamados garantia mútua, ou seja, no fundo é um empréstimo com garantia, de uma forma um bocadinho simplista, é como dizer, é ir ao banco, pedir um empréstimo e por trás tem um seguro, isto é, se correr alguma coisa mal, isto é, se a empresa não pagar aquele empréstimo ao banco, o banco tem por trás um seguro, uma garantia que lhe vai cobrir parte daquele empréstimo. Imaginem, se a garantia cobrir 50%, então significa que se a empresa não pagou o empréstimo, o banco vai ter uma perda não de 100%, mas de 50%. Se garantir 75%, o banco só perde 25%. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque faz duas coisas. Por um lado, os bancos vão correr menos risco e, portanto, vão estar mais disponíveis para emprestar a mais empresas, porque o seu risco não é de 100, mas é, imagina-se 50 se a garantia mútua for de 50 ou de 25 se for de 75, ou o que for. E, portanto, e por outro lado, os bancos também vão pedir um prémio inferior, isto é, vão pedir uma rentabilidade inferior dos seus empréstimos porque têm parte do risco que está coberto. E, portanto, isto é, há uma relação direta entre o risco que se corre e aquilo que é a taxa de juros que se vai exigir pelo empréstimo. Portanto, se o risco for menor, o banco pede uma taxa de juros menor. E, portanto, isto é mais interessante para as empresas porque lhes dá mais acesso a financiamento junto da banca normal. Não é tanto sobre isso, vamos aqui falar, de qualquer maneira é um instrumento e é um instrumento que em Portugal é muito forte e existe há muitos anos e todos vocês também podem deixar, e se calhar muitos de vós até já recorreram através da Norgarante, se estiver no norte, da Garval no centro, e das Garantias Mútuas do Sul e depois também da Agrogarante para empresas do setor agroindustrial. E então, depois tem outros tipos de instrumentos também de dívida, muitas vezes financiados até pelo Banco Europeu de Investimentos e por outros, e tem instrumentos de capital, ou seja, aquilo que visam a capitalização das empresas, visam reforçar os capitais próprios da empresa. E é sobre isso que vamos aqui falar, porque é aqueles que têm mais a ver com o tema que estamos aqui a debater. E então, o Banco Português de Fomento tem um fundo de investimento em fundos, um fundo de capitalização em que gera 1.300 milhões, através de instrumentos de capital ou quase capital. E quais são estes instrumentos que estão disponíveis? Eles estão disponíveis e por isso é que é importante referir, o próprio banco faz a sua promoção e anda a fazer até roadshow promovendo, mas nunca é suficiente promover os instrumentos. Porquê? Porque é dinheiro que existe, é dinheiro que está aqui, é dinheiro que está disponível para as empresas portuguesas e, portanto, é importante que as empresas portuguesas possam aceder ao mesmo e que saibam de que forma é que podem aceder ao mesmo. Porque este dinheiro tem determinado tipo de condições e ele não chega a todas as empresas e nem sequer vai conseguir chegar a todas as empresas. E, portanto, é importante também perceber de que forma é que ele é disponibilizado. E, portanto, há um conjunto de instrumentos financeiros que permitem investimentos em capital e quase capital nas empresas portuguesas em fases de arranque ou que já sejam maduras. Portanto, estes instrumentos são para fases diferentes da vida das empresas. Têm uma característica. Eles quase sempre exigem
um co-investimento com potenciais parceiros privados, de forma diferente, que eu já vou falar um bocadinho a seguir. Um dos veículos, um dos instrumentos está através de um programa que se chama o Programa de Recapitalização, que visa um investimento direto em empresas, um outro através do Programa Consolidar, que visa a subscrição de fundos de capital de risco que vão nelas depois em seguir investir em empresas, outro é o Programa Deal by Deal, que visa também o co-investimento em projetos, sobretudo em projetos em fases mais iniciais, mas não só, e um outro programa chamado Venture Capital, que também visa a subscrição de fundos de capital de risco para investimento mais early stage. E já vou falar de cada um deles e porque é que eles são importantes para as empresas portuguesas. E eu agora tenho aqui um gráfico, este gráfico, isto é uma fonte pública, é a informação pública do Banco Português de Fomento, como toda aquela que estou aqui a mostrar e que são slides que foram feitos inclusive pelo próprio Banco Português de Fomento, que eu adaptei um bocadinho, e que tem a ver também com aquele gráfico que há bocadinho vimos atrás, que é com o ciclo de vida das empresas e, no fundo, com aquilo que é o ciclo de vida do capital de risco. Isto é, há dois instrumentos do Banco Português de Fomento, o de Venture Capital e o de Deal by Deal, que são para empresas que estão em fases mais iniciais de vida, podem estar na fase mesmo inicial, estão numa fase mais de crescimento, e depois há dois programas, que é o Programa Consolidar e o Programa de Recapitalização Estratégica, que já são para fases mais maduras da empresa, de um crescimento maior, ou fases mesmo maduras em que empresas que podem ser empresas investidas por private equity. E isto é importante para perceber depois os instrumentos. E porquê é que eu também refiro isto? Porque um dos grandes problemas que há em Portugal, não é só em Portugal, se calhar é no mundo todo, mas é muitas vezes uma dissonância entre aquilo que é os instrumentos financeiros de capital disponível para as empresas e aquilo que são as empresas que podem aceder aos mesmos. E muitas vezes nós ouvimos falar, e eu já ouvi muitas vezes, empresas que dizem assim, mas Portugal não tem capital de risco, mas as capitais de risco nunca investem em empresas nenhumas. Não é verdade, ou seja, elas investem. Às vezes não investem no tipo de empresa que nós temos, isto é, e porquê é que não investem no tipo de empresa que nós temos? Eu vou falar nisso também um bocadinho à frente. Porque independentemente da nossa empresa ser muito boa, ela pode não ser adequada para aquilo que são os objetivos do programa ou do instrumento financeiro que está a ser disponibilizado. E, portanto, pode haver aqui assim uma dissonância entre aquilo que são as necessidades daquela empresa em concreto e o instrumento financeiro que existe. E então é muito importante que uma empresa saiba exatamente, no fundo, que saiba fazer um autodiagnóstico, se perceba a si própria e que perceba também os instrumentos que existem. E, portanto, e que vá bater à porta dos investidores onde tem maior probabilidade de encontrar um parceiro de investimento. Porque senão torna-se um processo muito desgastante e um processo que muitas vezes termina sem investimento e, portanto, o que leva a uma desilusão muito grande por parte da empresa e a sensação de que não há capital disponível em Portugal. Isso haverá, às vezes não há para todo tipo de empresas e para todas as empresas. E então o que é que são esses instrumentos indo a cada um deles? O Programa Consolidar é um programa que já teve uma primeira fase e já está na segunda fase. Isto é um programa em que o Banco Português de Fomento investe até de 70% e investidores privados investem no mínimo 30%. E investem em onde? Investem em fundos de capital de risco. Fundos que são geridos por sociedades gestoras de capital de risco. E depois são estes fundos de capital de risco que vão investir nas empresas. Este programa já está disponível, isto é, este programa já foi lançado há bastante tempo, já teve sociedades de capital de risco, muitas que se candidataram ao mesmo, e já teve 14 sociedades de capital de risco, que estão aqui em baixo no slide, e que tiveram financiamento por parte do Banco Português de Fomento e, portanto, elas estão hoje no mercado à procura de empresas onde investir o dinheiro que têm disponível, inclusive porque elas têm como obrigação investir esse dinheiro num período que elas definiram como período de investimento, que pode ser 2, 3, 4 anos, depende daquilo que foi, no fundo, a candidatura que cada uma delas fez. Mas é importante que uma empresa que anda à procura de uma sociedade de capital de risco, de um fundo de capital de risco que possa ser interessante para si, saiba que estes fundos de capital de risco existem, que têm dinheiro e estão disponíveis para investir em empresas desde que elas cumpram a tese de investimento destes fundos de capital de risco. Isto é, imaginem que é uma sociedade de capital de risco que diz assim, este fundo de capital de risco é só para investir em agroindústria, ok? Então, só pode ser empresas da agroindústria que vão lá bater à porta. Ou é um fundo só para investir na área da saúde, ou só em fintechs, o que for. E, portanto, ou então é um fundo que é regional, ou então só empresas da região é que podem lá ir. Ou é um fundo que só faz
determinados investimentos de uma escala de 500 mil a 2 milhões de euros. Então, as empresas sabem que naquele fundo só vão ter essa capacidade de investimento. Isto é, o fundo de capital de risco define as regras em que investe e em que tipo de empresa é que investe. E, portanto, as empresas têm que primeiro fazer uma análise, perceber o que é que existe, o que é que esse fundo tem e ver se ele faz o match com as suas necessidades. Okay? Portanto, este é o programa consolidado, está disponível no mercado e se as empresas considerarem que estas sociedades de capital são interessantes para si, podem lá ir bater à porta e apresentar os seus projetos. Depois, tem um outro programa que, no fundo, é parecido com aquele, é mais recente, chama-se um programa de Venture Capital, isto é, também é para investir em fundos de capital de risco, também tem uma lógica em que o Banco Português de Fomento, através do seu fundo de capital de risco, pode investir até 70% e os privados têm que investir no mínimo 30%. Simplesmente ele está mais direcionado para Venture Capital, ou seja, para empresas em fases mais iniciais, enquanto o anterior, o Consolidar, pode ser empresas mais maduras, tem inclusive a financiar algumas private equities e, portanto, pode investir em empresas maiores montantes e em empresas numa fase já superior do ciclo de vida. Este programa ainda não está disponível, ele foi lançado recentemente, está na fase de aprovação das sociedades, dos fundos de capital de risco que vão ser selecionados e que vão obter dinheiro por parte do Banco Português de Fomento e que terão que ter também o dinheiro dos investidores privados que eles disseram ter ou que disseram que iam conseguir ter no espaço agora de um período que eles definiram. Isto é, quando saírem os resultados deste programa, vão sair os resultados e vão dizer, imaginem, foram selecionados estas 10 sociedades de capital, estes fundos de capital de risco ou estes 20 fundos de capital de risco. Eles têm, cada um deles, uma tese diferente de investimento. Cada um deles vai investir X ou Y, sendo que no mínimo vão investir 250 mil euros por empresa e no máximo 5 milhões de euros, porque é o que diz o programa. E, portanto, a partir desse momento, as empresas também sabem que estas sociedades de capital de risco gerem fundos de capital de risco que estão disponíveis para investir nos seus projetos empresariais. E isto é muito importante, é mesmo muito importante, porque quanto mais sociedades de capital de risco agir, mais fundos de capital de risco, mais diversos, que possam investir em empresas de diferentes tipologias, diferentes dimensões, diferentes setores, maior é a probabilidade de uma empresa com um bom projeto de investimento encontrar um sócio, um parceiro que a ajude a atingir os seus objetivos. O mercado português, felizmente, tem vindo a ter cada vez mais investidores de risco disponíveis. É um mercado que ainda é recente e ainda é novo nesta área, mas felizmente atrai cada vez mais capital nacional e internacional, o que significa que no presente e no futuro mais empresas poderão ter sócios de capital que são fundamentais, muitas vezes são críticos para que a empresa possa crescer muito rapidamente e às vezes até para que se internacionalizar de uma forma muito rápida, porque tem capital disponível para o fazer. Se não tiver, tem que recorrer àquilo que são os mecanismos tradicionais, que a maior parte das vezes são empréstimos bancários e que qualquer empresário sabe que a partir de uma certa dimensão de dívida começam-se a ser cada vez mais difíceis e implicam, no fundo, o apresentar de um conjunto de garantias que também o aumento da dívida e o aumento da dimensão do empréstimo torna mais difícil. E, portanto, é fundamental ter parceiros não só de dívida, mas parceiros de capital. E depois, o Banco Português de Fomento tem mais 2 programas, que são programas que têm, no fundo, também visam a mesma coisa. Eu vou andar para trás para vos mostrar aqui o slide que há bocadinho mostrei, ou seja, eles estão aqui, que são este programa do Deal by Deal, reparem que é para empresas que estão na fase inicial, fase seed ou early stage, ou a fase de crescimento, e os programas de consolidar e recapitalização estratégica, que estão para fases mais later stage e mais private equity. Reparem, o que é que estes programas têm? Estes dois estão aqui, o Deal by Deal e o recapitalização estratégica. É que o Banco Português de Fomento, neste caso, não investiu em sociedades de capital de risco que vão elas próprias investir nas empresas, mas faz o Banco Português de Investimento, através dos seus fundos, investimento direto nas empresas. Isto é, se uma empresa cumprir aquilo que são as condições destes instrumentos financeiros, pode ir bater à porta do Banco Português de Fomento, desde que cumpra uma característica fundamental e uma condição fundamental, que é ter um co-investidor privado, pode bater à porta e dizer, olha, eu quero que vocês... Eu gostaria que vocês investissem no meu projeto, apresentei-lhe o projeto, diz, tenho aqui este co-investidor privado que está disponível para investir e, portanto, pode obter diretamente fundos via Banco Português de Fomento. E então, o que é que são estes programas de recapitalização estratégica e deal by deal? Eles, no fim do dia, são muito parecidos. O de recapitalização estratégica já existe há mais tempo, está aberto, está disponível
até junho deste ano, até ao final do mês que vem, sendo que pode acontecer e provavelmente acontecerá, não sei, mas que seja alargado o prazo, porque, pelo menos por aquilo que é público, por aquilo que se sabe, o dinheiro ainda está disponível, dinheiro, isto é, não foram apresentados projetos suficientes para investimento através deste programa e, portanto, o dinheiro como está disponível, o Banco Português de Fomento, em princípio, vai alargar o prazo para que outras empresas possam aceder ao mesmo. Isto é muito importante e de certa forma, é um bocadinho um bocadinho uma desilusão, isto é, que há aqui um programa que é interessante e não há muitas empresas a aceder ao mesmo. Às vezes porque não se adequam ao programa, às vezes porque o programa também tem algumas restrições que não se adequam às empresas. De qualquer maneira ele existe e, portanto, vale a pena que as empresas batam à porta, vejam se cumprem ou não aquilo que é exigido e, se acharem que ele tem condições que são interessantes para si próprio, que possam aceder ao mesmo. E então o que acontece neste caso? Acontece é que o Banco Português de Fomento pode investir diretamente numa empresa até 70% do valor total do investimento. E um investidor privado, no mínimo, tem que investir 30%. Okay? Qual é depois o que acontece? Acontece que, na verdade, quem vai ser o parceiro, o sócio que vai acompanhar o negócio vai ser o investidor privado. O Banco Português vai ser um silent partner. Ele não tem como objetivo estar a interferir na gestão, não quer é acompanhar, obviamente, saber o que é que se passa, receber os reportes e, em princípio, desde que esteja tudo bem, quer no final do prazo de investimento, ter uma rentabilidade interessante do investimento que fez. O investimento que o Banco Português de Fomento faz, que tem que ser exatamente igual ao investimento que faz o investidor privado, isto é, ele não pode investir em condições piores que o investidor privado, é de uma forma assim, algo simplista, um investimento que pode ir até 8 anos, um investimento que pode ter, por exemplo, carência de capital de 1, 2, 3 anos, se calhar no máximo, um investimento que pode ter uma componente de capital e uma componente de quase capital, por exemplo, através de obrigações convertíveis, e cuja taxa de rentabilidade exigida é inferior à taxa de rentabilidade que, por exemplo, uma sociedade de capital e de risco exige nos seus investimentos. E, portanto, pode ser interessante para as empresas ir diretamente a este programa. Okay? Ou pode ir a outro programa, que é um programa mais recente, que é o Deal by Deal, que tem, como os princípios são os mesmos, tem uma diferença grande, que é o programa de recapitalização exige que a empresa cumpra um conjunto de rácios financeiros, alguns dos quais às vezes são difíceis para algumas empresas. O programa Deal by Deal já não exige esse cumprimento desses rácios e, portanto, ele, de certa forma, é mais facilitado, mas quando diz mais facilitado não quer dizer que é menos exigente, é exigente no projeto que lhe é apresentado, mas pelo menos pode permitir a que empresas que são interessantes tenham um projeto interessante, mas que não cumprem rácios financeiros de acesso, que por muitos motivos, imaginem até foi por aquilo que aconteceu durante o tempo do Covid, ou seja, por algo que lhe aconteceu, a empresa é boa, tem um racional económico muito bom, mas não está a conseguir cumprir determinado tipo de critérios financeiros que permitem o acesso a outro programa. E pode ir através deste programa. O programa está mais desenhado para empresas em fases iniciais de vida, mas, na verdade, ele permite financiar qualquer tipo de empresa, desde que o projeto se adequa a um conjunto de critérios que depois terão que ser vistos critério a critério. Aquilo que eu digo àqueles que estão a ver este webinar e que têm uma empresa e que têm necessidades de capital, o que eu vos digo é, olhem para estes programas com atenção, porque o dinheiro está disponível ou no Banco Português de Fomento para investimento direto ou através de fundos de capital risco para investimento via fundos de capital risco, e pode ser uma opção muito interessante de capitalização das vossas empresas, por duas razões. Uma, porque precisam de capital e precisam de alguém que os ajude a crescer mais rápido, outra porque, por algum motivo, já não querem ter mais dívida bancária, por exemplo, e, portanto, não querem correr mais riscos e aumentar o risco da empresa, e por isso podem ter um sócio, porque assim, um sócio é um sócio na verdadeira acessão da palavra. Se as coisas correrem mal, não tem que lhe dar qualquer tipo de garantia, ele vai perder junto convosco. Daí se chama capital de risco, ou seja, estamos a falar de sócios que arriscam o seu capital junto convosco. Ou seja, tornam-se vossos sócios e, sendo vossos sócios, obviamente esperam poder ter uma rentabilidade muito boa para o capital, porque estão a arriscá-lo, perdê-lo na totalidade, e ninguém arrisca por perder na totalidade sem pelo menos ter a expectativa de ganhar bastante. Por outro lado também, ter um sócio de capital é muitas vezes interessante por aquilo que ele traz de capacidade de gestão.
porque são empresas que são mais formalizadas, são mais sistemáticas, obrigam a reportes regulares, obrigam uma estruturação ao nível da gestão que algumas vezes, algumas PMEs, não têm porque não precisaram, muitas vezes pela dimensão que têm, mas que se querem crescer, e se querem crescer rápido, obrigatoriamente vão ter que ter. E este tipo de sociedades têm uma experiência que pode ser interessante para ajudá-las a organizar-se e a estruturar-se de uma forma mais sólida. Por outro lado, também, se for um bom investidor, se for uma sociedade que tem conhecimento e capacidade de trazer conhecimento para as empresas, é uma sociedade que muitas vezes vai também fazer ligações com outros parceiros, com clientes, com fornecedores, com outros parceiros de capital, abrindo às vezes até mercados, porque já tem outras empresas que já estão nesses mercados. E, portanto, pode trazer uma outra capacidade para a empresa crescer. E, pelo menos esta é a minha forma de ver, sempre acreditei que é mais interessante ter 50% de 1000 do que ter 100% de 100. E aqui, obviamente, está-se a ceder parte do capital da empresa, mas se a empresa crescer bastante, é melhor ter menos capital do que ter a totalidade do capital com um crescimento menor. Pelo menos é melhor se for esse o objetivo do empresário. Se o empresário quiser ter 100%, é perfeitamente legítimo e aí não pode ceder este tipo de instrumentos porque está a ceder parte do seu capital e provavelmente até está a fazer um determinado tipo de contrato em que diz que ao fim de X anos ele próprio pode vender a empresa junto com a sociedade de capital de risco. Ou pode ser obrigado pela sociedade de capital de risco a fazê-lo. E, portanto, é preciso, quando é feito um contrato com fundos de capital de risco, é preciso ter perfeita noção daquilo que eles são, perfeita noção daquilo que são os objetivos do parceiro e termos a perfeita noção que os objetivos do parceiro fazem um match com os nossos objetivos. Porque se não fizerem, então aí é melhor não recorrer a este tipo de instrumentos. O recorrer, por exemplo, aos instrumentos de recapitalização estratégica do programa Deal by Deal do Banco Português de Fomento tem uma vantagem mesmo nesse campo, é que é feito um acordo em que ao fim de 8 anos pode estar determinado, dependendo do tipo de acordo que se faz, que há uma saída dos parceiros, mas não a obrigatoriedade do empresário vender a sua empresa. Por outro lado, também pode permitir que haja um investidor privado que não seja uma sociedade de capital de risco, e a maior parte das vezes não será. Pode ser um outro empresário, pode ser um investidor financeiro normal, pode ser uma outra empresa que seja do setor, por exemplo, e que ache interessante investir naquela empresa porque tenha complementaridades, ou seja, pode ser qualquer tipo de investidor. Uma característica importante destes programas é que o co-investidor privado não pode ser o próprio, isto é, não podem ser os empresários atuais da empresa a funcionar como co-investidor. Isto é, imaginem que vocês são empresários, são donos da vossa empresa, têm capital até para investir os 30% e então diziam ao Banco Português de Fomento, olha, vocês investem 70% e nós investimos 30%. Isto não é possível. Ou seja, o programa exige que o investidor privado seja um terceiro, seja alguém que não faz parte da empresa nesta fase de vida da mesma. E, portanto, tem que se ir à procura de um outro investidor. Esta é uma das questões com que faz que muitas vezes torne mais difícil que este programa tenha uma aplicação muito grande e talvez por isso ainda não esteja esgotado, porque se fosse mais fácil encontrar os investidores privados, provavelmente ele já teria esgotado os montantes que tem disponíveis. Eu realço, já o fiz e volto a realçar, estes programas são interessantes para as empresas que tenham as condições para aceder aos mesmos, para as empresas para os quais as obrigações do programa sejam consideradas que não é um problema e, portanto, que pode perfeitamente cumpri-las. O dinheiro existe, o dinheiro é bastante, estamos a falar de muito dinheiro que está aqui assim disponível através do Banco Português de Fomento para investimento em empresas e, portanto, vale a pena as empresas olharem para isto com atenção, vale a pena as empresas pelo menos fazerem análise se faz sentido ou não usar este tipo de instrumentos para o seu crescimento. O programa Deal by Deal, que é este último que foi lançado diretamente pelo Banco Português de Fomento e, portanto, em que ele faz uma aplicação direta, até 70%, tem, no fundo, que eles chamam 3 janelas. A janela A para projetos pequeninos, pequeninos para a dimensão do fundo do Banco Português de Fomento, em que o Banco Português de Fomento investe, por exemplo, menos de 500 mil euros por empresa. E então, se houver um co-investidor credenciado, o que é que significa? Significa que o co-investidor privado já passou por um processo de credenciação junto do Banco Português de Fomento, isto é, que ele já fez aquilo que é o chamado Know Your Customer, que é o que fazem, por exemplo, os bancos, quando se abre uma conta, ver se a entidade ou a pessoa cumpre a lei de financiamento de branqueamento de capitais e financiamento de turismo, se não tem nenhum problema, etc, etc, etc. E, portanto, se o investidor já estiver credenciado, então este processo é muito simples, porque é o próprio investidor, o co-investidor, que é responsável por validar as condições de elegibilidade,
para avaliar o mérito de risco do beneficiário final e por elaborar as minutas contratuais. Ele quase chega já com o projeto todo definido junto do Banco Português de Fomento e o Banco Português de Fomento diz, ok, eu vou colocar a minha parte. Okay? Se o projeto for em que exige ao Banco Português de Fomento menos de 2 milhões de euros e em que o fundo de capital de risco do Banco Português de Fomento investe menos de 50%, é exatamente o mesmo processo. Isto é, neste caso significa que o investidor privado vai investir pelo menos também 50%. E, portanto, se formos para um projeto que já tem outras características, ou seja, não cumpre aquilo que são as características da General e, por outro lado, o Banco Português de Fomento tem que investir até 2 milhões de euros, ou é-lhe pedido que invista até 2 milhões de euros, mas mais do que 50%, por exemplo, e existe um co-investidor privado, credenciado, desculpem, então o Banco Português de Fomento vai ser quase igual à General com uma diferença. Quem valida o cumprimento das condições de elegibilidade do projeto é o próprio Banco Português de Fomento. E depois há todos os outros casos, ou seja, os casos que não cumprem a janela A nem a janela B. Imaginem, por exemplo, em que é solicitado ao Banco Português de Fomento mais 2 milhões de euros de investimento. Então, nesse caso, já será o Banco Português de Fomento que não vai delegar no co-investidor a análise das candidaturas, mas vai ser ele próprio que vai fazer a análise e vai exigir que as mesmas cumpram uma matriz de critérios e que a avaliação seja maior ou igual de 1,7. Depois aqui não vale a pena estarmos a discutir, está na ficha de produto deste instrumento financeiro. E então aí o próprio Banco Português de Fomento também vai ter, se ela for de mais de 2 milhões de euros do seu investimento, vai exigir que haja um parecer não vinculativo de uma comissão técnica de investimento do próprio Banco Português de Fomento. E, portanto, é um processo que também não tem problema nenhum, simplesmente vai ser mais demorado e, portanto, vai haver aqui, assim, uma análise mais pesada por parte do Banco Português de Fomento. Agora, qualquer montante, pelo menos até uns 10 milhões de euros de investimento por parte do Banco Português de Fomento, pode encaixar aqui. Excepcionalmente até pode ter mais 10 milhões, mas aquilo que será o normal é que até 10 milhões de euros por operação que possa entrar dentro destes programas, quer de recapitalização, quer de deal by deal. E então, estamos quase a acabar, o tempo passa rapidamente, eu também estou quase a acabar, só para vos dizer o seguinte, ou seja, quem é que está, no fundo, disponível, quem é que é ajustado, quem é que pode ser elegível para capital de risco? Empresas que cumpram uma de várias condições, ou seja, empresas que tenham, por exemplo, uma boa oportunidade de mercado. Isto é, que acreditam que há um mercado grande para o seu produto ou serviço e, portanto, acreditam que com capital suficiente, com a estruturação e organização adequada, podem aproveitar essa oportunidade de mercado. Empresas que têm, muitas vezes, um produto ou um serviço que é inovador ou é até disruptivo no mercado. Empresas que têm um potencial de crescimento muito elevado e que até às vezes já têm uma tração grande, isto é, já têm vendas demonstradas, em que no fundo dizem ao investidor, reparem, eu já consegui neste período de 1 ano, meio ano, 2 anos, que me comprassem bastante do meu produto ou serviço no mercado, imaginem, no mercado português, então eu agora quero ir para o mercado internacional porque eu acredito que eu consigo, com capital, consigo crescer muito rapidamente nos mercados. Empresas que têm uma capacidade, uma vantagem competitiva defensável, isto é, que não são tão facilmente copiáveis. Por exemplo, empresas que têm propriedade intelectual, empresas que têm patentes, ou empresas que têm uma velocidade de execução do seu produto ou do seu serviço que faz com que outros concorrentes que queiram concorrer com elas, apesar de poderem copiar, têm mais dificuldade a chegar ao mercado porque a empresa já esteve lá, chegou lá primeiro e conseguiu rapidamente conquistar os seus clientes. Empresas têm um modelo de negócio que é escalável. Isto é, que pode crescer muito rapidamente. E, então, muitas vezes acontece, estamos a falar até de empresas que vendem através da internet. Porquê? Porque quando provam o seu modelo de negócio, quando provam que o seu produto ou serviço é interessante, elas rapidamente escalam para o mundo todo e, portanto, conseguem crescer muitíssimo e muito rapidamente com capital privado, com capital de risco. Empresas, isto é fundamental, têm uma equipa de gestão muito forte. Isto é algo que os investidores de capital valorizam muitíssimo e por isso é importante que até os promotores, os empresários saibam quais são as suas debilidades, que digam ao investidor, olha, eu tenho uma equipa de gestão que é boa nestas áreas, mas provavelmente tenho uma dificuldade na outra, porque muitas vezes o investidor privado vai ajudar a complementar a equipa de gestão para que ela se torne mais forte e possa atingir os objetivos que depois passam a ser comuns, porque passam a ser ambos sócios. E depois uma coisa muito importante, é uma empresa que tem o potencial de êxito, isto é legítimo e natural, ou seja, uma sociedade de capital de risco está a investir para depois vender, ou seja, ela está a casar na empresa, mas com o objetivo do divórcio sempre,
porque ela quer rentabilizar o investimento que fez. Ela não quer ficar sócio para toda a vida, não. Ela quer, ao fim de um período que está previamente definido, e depois o mercado dirá se foi bem ou não definido, mas que pode ser de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, às vezes menos, depende do que possa acontecer, ela quer vender a sua participação com um ganho significativo. Ora, como é que se consegue vender a participação? Ou porque se vende a uma outra empresa, ou porque se consegue fazer uma saída através da Bolsa, que não é tão fácil, por exemplo, no mercado português é muito difícil, e mesmo na Europa também não acontece muito, e, portanto, tem que haver ali assim algo de interessante naquela empresa, naquele negócio, que permita que outros olhem para ela e queiram comprar a participação do capital de risco. E até a participação, muitas vezes, dos próprios empresários, que podem ver nisto de uma forma interessante, depois, ao fim de alguns anos, poderem vender o seu negócio e fazerem outra coisa, ou até fazerem outro negócio. E, portanto, para isso, para falar com estas entidades, estou quase a acabar, é preciso ter um business plan, como vocês sabem, é preciso ter uma equipa forte, é preciso desenvolver um pitch deck, ou seja, apresentar algo que possamos apresentar em pouco tempo a investidores, é preciso desenvolver redes de network para chegar a muitos investidores, validar o mercado que se tem, demonstrar que se tem tração, demonstrar que o mercado gosta do nosso produto ou serviço, e uma coisa muito importante é estar preparado para negociar. Ou seja, se alguém for muito rígido, se alguém disser, eu só negocio com capital de risco nestas condições, se calhar não vai conseguir. Tem que ter alguma abertura para, obviamente, tentar atingir o melhor para si próprio e para a sua empresa, mas sabendo que vai ter que, às vezes, conciliar, ou não é às vezes, é sempre, vai ter que conciliar com os objetivos da própria capital de risco, que também tem objetivos, e, portanto, no fim, tem que estar todos satisfeitos, como em qualquer negócio que se faça no mundo empresarial. E estou mesmo quase a terminar, estou aqui a ver que tenho mais um minuto, e só para dizer que há hoje também, já há muito tempo, outros instrumentos financeiros que estão disponíveis para qualquer empresa em qualquer parte do mundo. As chamadas plataformas de crowdfunding, que podem ser dois tipos, podem ser plataformas de capital, chamadas de equity crowdfunding, isto é, através de uma plataforma, através de uma entidade que agrega dinheiro de gente de todo o mundo, eu posso obter um investimento em capital na minha empresa. Há várias plataformas. A CITES, por exemplo, foi co-criada por um português. A Syndicate Room também foi co-criada por outro português. É engraçado, são plataformas internacionais. E Angels, que é israelita, a Kickstars, etc, etc. E há algumas plataformas também que fazem financiamento de dívida. Isto é o chamado peer-to-peer lending. Isto é, eu empresto aos meus pares. Ou seja, eu, por exemplo, que sou uma empresa que tenho dinheiro disponível em caixa, faço um empréstimo a outra empresa que precisa do dinheiro para adquirir determinado tipo de produto e que me vai pagar ao fim de um mês, 2 meses, 3 meses. E, portanto, ou eu, uma pessoa individual, tenho algum dinheiro e faço um financiamento através destas plataformas a outras empresas. Isto, só para dizer, é assim, olhem para estas coisas, procurem, porque há hoje muitas formas de financiar e de investir nas nossas empresas que vão além daquelas que são as tradicionais e aquelas que nós estamos mais habituados. Temos que estar abertos às mesmas e temos que procurar para ver qual é aquela que pode ou não adequar-se às nossas necessidades. E como estou aqui no meu relógio a chegar aos 45 minutos, obrigado e estou disponível para responder às perguntas que possam ter. Muito bem, muito obrigada, Ricardo, pela sua apresentação. Eu abri agora aqui aos participantes as questões. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão ao Ricardo acerca destes programas, desta questão da capitalização das empresas. Portanto, não sei se alguém gostaria. Estejam à vontade. Eu espero que sim, que eu já estou cansado, pelo menos gostava que alguém falasse. Claro que sim. Já agora, eu antes, enquanto deixo aqui o desafio dos participantes colocarem uma questão, eu gostaria de colocar uma questão, se me permite. Claro que sim. Quando nos diz que há muito dinheiro ainda disponível, e percebemos que sim, diz-nos, acha que é por dificuldade de encontrar investidores privados ou acha que é de facto, porque o empresário tem dificuldade em negociar e qual é que será aqui a questão para... Porque muitas vezes acha que a falta de abertura é de um lado ou é do outro? Não sei se me estou a fazer entender. Não, está a fazer perfeitamente. É assim, é por várias razões. Primeiro, assim, há aqueles 4 programas, 2 deles são muito Sim. recentes. 2 deles ainda, Sim. um deles nem sequer está ainda a ser aplicado, nem está a ser Sim, executado, né? percebi. E, portanto, Sim. ou seja, essa parte do dinheiro está disponível por razões óbvias, ou seja, se ele nem sequer está a ser aplicado, Claro. portanto está disponível. Sim. Os outros 2 que já estão disponíveis há mais tempo, e aí sim é essa questão, ou seja, eles era esperado que já tivessem aplicados na totalidade e não estão. E, portanto, vai, pelo menos durante mais algum tempo, continuará disponível para as empresas. Acontece por várias razões.
Pelo menos assim, algumas eu sei que são razões, outras imagino que são razões porque eu tenho conhecimento do mercado português. As razões que são óbvias são aquela que é, por exemplo, o programa de recapitalização obriga ao cumprimento de determinados critérios financeiros, que nem sequer foram exigidos pelo Banco Português de Fomento, foi pela União Europeia. E, portanto, ora, se as empresas não cumprem esses critérios, não conseguem aceder. Depois há esta questão que é uma questão que dificulta um bocadinho, ou seja, repare, o que vem através de fundos de capital de risco, eles só são disponibilizados em empresas que tenham aquele objetivo daquele fundo. Isto é, se o fundo é para a saúde, são empresas da saúde, ok? Esse dinheiro eu tenho a certeza que vai ser aplicado na totalidade. Agora, isso demora, porque as sociedades estão a fazer a sua procura de projetos, estão a analisar projetos e, portanto, há a demorar o seu tempo. Naquilo que é, por exemplo, recapitalização estratégica, uma das dificuldades é a questão do co-investidor privado. Porque o co-investidor privado tem que ser um terceiro, não pode ser o próprio empresário. Sim. E as sociedades de capital de risco não vêm tanto investir neste programa, porque elas próprias têm os seus fundos, portanto, em que podem obter uma rentabilidade superior à que obteriam neste programa. Então, em Portugal, infelizmente, nós não temos muitos investidores. Por exemplo, temos poucos investidores financeiros. Investidores que, sociedades normais, mas nós temos tudo, nós temos instituições financeiras, nós temos family office, nós temos empresários que investem noutras empresas, mas não temos tanto assim, por um lado. Por outro lado, é difícil às vezes fazer o match. Isto é, imagina, eu sou uma empresa do setor da metalomecânica, eu vou ter que encontrar alguém que tenha interesse no setor da metalomecânica e, portanto, é um processo que é demorado, que não é muito fácil. Agora, é o que é, existe, está disponível e o que eu digo às empresas é não deixem de procurar, não deixem de tentar, não deixem de ver se faz sentido para vocês. Claro. E há toda aqui uma panóplia de opções realmente para financiar e capitalizar as empresas, não é? Que as pode alavancar de uma forma fantástica, não é? Portanto, há que aproveitar, no fundo, também estes programas e tudo isto que está disponibilizado para os empresários. Eu não sei se alguém tem alguma questão, pelos vistos foi bastante esclarecedor, que não está ninguém a colocar nenhuma questão. Estejam à vontade, aproveitar que o Ricardo está aqui disponível para esclarecer. Não sei se quer fazer mais algum jeito. O Ricardo explicou tudo e fez já as conclusões, portanto, antes de, depois de explicar os vários programas, portanto, não. Eu se calhar deixava é uma nota que acho que é uma nota que é importante, ou seja, que isso tem a ver também não é só com estes programas, mas com a minha experiência neste mundo, que é, há ainda alguma dificuldade às vezes em fazer, tem a ver também com a sua pergunta de há pouco, que é, muitas vezes as empresas acham, as sociedades de capital de risco, os fundos de capital de risco não se adequam a mim. E às vezes por um conjunto de razões. Às vezes têm razão, outras vezes não têm. Às vezes acontece porquê? Porque conhecem um exemplo de alguém que correu mal. Mas aquilo que eu digo sempre às empresas é assim, eu apresento-lhes também exemplos de quem correu muito bem. Ou seja, há exemplos de tudo. Porquê? Porque isto é um casamento entre sócios. Obviamente, um casamento entre sócios, há uns que correm bem, outros correm mal. Se eu encontrar um investidor de capital de risco que por algum motivo não é adequado ao meu perfil, à minha maneira de ser, ao tipo de negócio que eu tenho, etc., se calhar vai correr mal. Mas se eu encontrar o parceiro certo, alguém que percebe o meu negócio, alguém com quem eu tenho empatia, alguém que traz uma capacidade até de gestão e de profissionalização interessante para a minha empresa, alguém que me abre portas porque tem conhecimento no setor, na indústria e que pode abrir portas. Então pode ser super interessante para mim ter um sócio de capital de risco. O que eu digo às empresas é não se fechem nos estereótipos, não digam assim, porque correu mal com o meu vizinho, vai correr mal comigo. Não. Vão de coração aberto, vão obviamente negociar o melhor para vocês próprios, o que significa que devem munir-se de profissionais e gente que tem competência na negociação, porque estas sociedades de capital de risco, obviamente, são altamente profissionais, estão habituados a fazer isto, já fizeram muitas vezes, dezenas de vezes este tipo de contratos. São contratos algo complexos e, portanto, no início tem que se discutir as cláusulas todas, porque são sempre contratos, não há contratos rígidos, ou seja, o final, se houver interesse entre as duas partes, vai ser aquilo que ambas as partes quiseram. E aquilo que eu digo é, façam isto de forma profissional. Agora, façam-no porque os mercados mais competitivos, as empresas mais competitivas no mundo são aquelas que acedem e que usam de forma constante o capital de risco. É a maneira que as empresas têm de crescer muito mais rapidamente e não correndo um risco tão grande. E volta um bocadinho àquilo que eu disse no início, ou seja, isto pelo menos é a minha perspectiva, acho que é melhor ter 50 de 1000 do que 100 de 100. E, portanto, vale a pena ir. Depois, no fim, não funcionou, não quis, não quero fazer o acordo com aquela... Ok, tudo bem, não faço, isto é como tudo na vida. Claro, muito bem. Eu tirei umas palavras da boca que eu ia dizer, ia dar mesmo esse exemplo de melhor ter 50% de 1000, não é?
do que 100 de 100. Muito obrigada, Ricardo. Temos aqui pessoas, não colocaram questões, mas temos aqui pessoas a agradecer e a dizer que foi bastante esclarecedor. Eu gostaria de aproveitar para dizer que nós vamos partilhar com quem esteve a assistir também a apresentação de suporte desta Speed Talk que o Ricardo mostrou, e tem os contactos também para qualquer situação que seja necessária. Iremos enviar também aos participantes um questionário de satisfação e de avaliação da Speed Talk. E já agora gostaria de convidar a que todos acompanhem a agenda da AEMinho através da nossa página ae-minho.pt, em que temos lá disponível a informação das próximas atividades e eventos que a AEMinho vai realizar. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo, pela sua participação. Agradeço a Obrigado, foi um disponibilidade gosto. e até à próxima. Fiquem bem. Obrigado, até à próxima. Adeus, até à próxima.